Graça e paz de Jesus a todos os irmãos. Meus amados irmãos, é um prazer estar aqui, uma alegria muito grande, privilégio, nesse momento tão especial da nossa igreja, estarmos aqui anunciando, a palavra de Deus. E assim que eu cheguei, um irmão que foi conversar comigo, disse assim, o irmão vai pregar hoje? Eu disse, sou eu, irmão. Aí, irmão, então toque fogo, viu? Porque até agora tá pegando fogo o negócio, né? Aí eu tremi logo nas bases, né? Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus, e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém, os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, é quase impossível nós virmos ao retiro de carnaval e não pensarmos sobre esse tema, o enchimento do Espírito Santo. E não fazemos isso porque nós queremos ser repetitivos ou guardar algum tipo de tradição. Porque nós, quando lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos, irmãos, que quem dava dinâmica àquela primeira igreja era o próprio Espírito de Deus. Era o Espírito de Deus que movia aqueles irmãos para que eles realizassem aquilo que eles fizeram. E nós vemos isso acontecendo a partir do capítulo de número 2 de Atos, quando ali os irmãos todos recebem o batismo no Espírito Santo, e todos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Depois deste fato, nós vemos constantemente a expressão, e todos foram cheios do Espírito Santo, e fulano foi cheio do Espírito Santo. Ou seja, quem dava dinamismo àquela igreja, àqueles irmãos, era o próprio Espírito de Deus. Já no capítulo de número 3 e 4, nos capítulos 3 e 4, quando Pedro faz, juntamente com João, aquele milagre na porta formosa do templo de Salomão,
Aquele coxo, ele não só começa a andar, mas ele começa a saltar e dar glória a Deus. E a multidão se aglomera em volta ali dos apóstolos, e eles começam a anunciar a Jesus, a quem aqueles judeus, de certa forma, tinham assassinado na cruz. E de alguma forma também aquele povo começa a glorificar a Deus, chama a atenção das autoridades, querendo saber o que tinha ocorrido, já que eles eram responsáveis por todas as ocorrências daquela região. Diz a Bíblia que os apóstolos João e Pedro foram levados até o Sinédrio, mas foram presos, e no outro dia eles interrogaram o que tinha acontecido, qual era a razão pela qual tinha acontecido tal fato. E a primeira pergunta que as autoridades fizeram àqueles irmãos foi: em que nome eles tinham feito aquilo, ou em que poder eles tinham feito aquilo? E diz a Bíblia que assim quando Pedro foi responder, diz a Bíblia, e Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar. Ou seja, ele começou a falar não simplesmente motivado pelo fato em si, mas motivado pelo próprio Espírito Santo. E diz a Bíblia que, ao ouvir a resposta de Pedro, as autoridades, irmãos, disseram: nós não podemos fazer nada. E viram que Pedro falava com ousadia, sendo ele iletrado aos olhos daquelas autoridades. Então vemos que ser cheio do Espírito Santo, meus amados irmãos, é uma necessidade. É mais do que uma confissão dogmática, é mais do que uma confissão intelectual, mas é uma necessidade para a igreja. E o que queremos falar quando nós dizemos que temos de ser cheios do Espírito Santo? O que significa isso, ser cheio do Espírito Santo? Porque quando nós escutamos o termo cheio, nós imaginamos que algo está vazio e algo deve ser preenchido. Mas será que nós estamos vazios do Espírito Santo para que possamos ser cheios dele? Será que essa expressão, cheios do Espírito Santo, ela tem uma conotação quantitativa ou uma conotação qualitativa? Segundo o pastor Glauco, em seu livro Teologia do Fogo, ele fala aqui, irmãos, que esta expressão, ela não tem valor quantitativo, mas qualitativo. Aqui ele diz na página 21, ser cheio do Espírito significa ser cheio da sua obra, ser cheio da sua ação. Nós sabemos que o Espírito, irmãos, ele foi designado ao Espírito Santo de Deus uma obra. Assim como foi também designado a Jesus uma obra, foi designado ao Espírito de Deus uma obra, uma missão. E nós sabemos que uma delas é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa expressão, irmão, ser cheio do Espírito Santo, ela está ligada ao batismo e não também está ligada ao batismo. Porque pessoas que estão já batizadas, elas podem não estar cheias do Espírito Santo. Porque, como eu disse, é uma qualidade, é como o pastor diz, o Espírito já está em nós. A gente não precisa de mais Espírito, porque Jesus já havia dito que Ele ia nos dar o Espírito sem medida, ou seja, não é uma questão de medição. É como o pastor diz, ele diz, é como se uma água estivesse numa vasilha e a gente colocasse no congelador e aquela água, ela se expandisse, não aumentou a quantidade da água, ela apenas se expandiu. Então é o que está faltando em muitas vidas, é essa expansão do próprio Espírito na vida daqueles que estão na presença de Deus. E nós vemos, é interessante, irmãos, que essa expressão, com outras palavras, nós vemos também no Antigo Testamento. Nós não encontramos apenas a palavra cheio do Espírito, mas uma palavra que equivale a ser cheio. É interessante que no Antigo Testamento não tinha o batismo no Espírito Santo. Aqueles que eram cheios do Espírito Santo no Antigo Testamento, eles não falavam em outras línguas, como nós falamos quando nós somos cheios e batizados no Espírito Santo. Mas nós vemos essa experiência no Antigo Testamento. Então a Bíblia fala que no Antigo Testamento, por exemplo, que quando Samuel ele ungiu Davi para ser rei em Israel,
Diz a Bíblia Sagrada, lá em 1 Samuel 16:13, que quando o óleo caiu sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito se apoderou de Davi. É como se naquele momento Davi fosse cheio do Espírito Santo para exercer uma determinada obra, que era o reinado em Israel. Então nós vamos encontrar recorrente vezes isso acontecendo no Antigo Testamento. Em Juízes, por exemplo, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito se apossou de tal forma de Sansão, que ele tão poderosamente despedaçou o leão como se fosse um cabrito, como se nada tivesse na mão. Então veja que toda vez que o Espírito Santo, ele se apoderava, ele se apossava, ele enchia alguém, era para realizar uma determinada obra. Ou seja, coadunando assim com aquilo que o pastor escreveu, que nós, ao sermos cheios do Espírito Santo, estamos habilitados para fazer alguma obra que o Espírito Santo ele foi designado. Por isso, irmãos, a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo. Então nós, como eu disse aqui, a gente não vê meramente uma questão confissional, não, eu creio no Espírito Santo, uma questão teórica, mas irmãos, é uma questão experiencial. Não é só uma questão experiencial que deve esperar para amanhã, é uma questão urgente, é uma questão para agora. Ou seja, agora, neste momento, todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo para realizar a sua obra. Hoje, meus amados irmãos, nós vemos muitas igrejas, muitas denominações, dizendo-se ser igreja do Senhor, mas essas denominações, usando de muitos subterfúgios, usando de muitas manobras, de muitos pretextos, para ali aumentar o número de seus adeptos. Nós não vemos a atuação do Espírito. Nós não vemos, irmãos, o novo nascimento, a transformação, o testemunho de vida, o testemunho de Cristo, a pregação do Evangelho, a ousadia. Parece mais um inchaço do que um crescimento, porque eles estão usando os métodos errados, os métodos não estabelecidos pela Bíblia. Ao lermos, como eu disse, a primeira igreja, a igreja modelo, meus amados irmãos, eles não usavam métodos humanos para o crescimento, eles usavam aquilo que tinha sido estabelecido por Jesus. E o que é que tinha sido estabelecido por Jesus? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, o método dali não era humano, o método dali não era terreno, mas o método, irmãos, ele vinha do céu, ele vinha do próprio Senhor Jesus. Não vão ser os homens que vão conduzir vocês, vai ser o próprio Espírito Santo de Deus. Aquele Espírito, meus amados irmãos, que pairava sobre a água do abismo. Algumas acreditam que aquele pairar do Espírito era o Espírito ordenando, era o Espírito acalmando, era o Espírito trazendo ordem. É assim, meus amados irmãos, que quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo, quando nós somos direcionados, assim vamos direcionados pelo Espírito, ali é para trazer ordem, ali era para trazer, meus amados irmãos, as pessoas de volta para Deus, ali é para trazer as pessoas do caminho que elas se afastaram, do caminho que elas se desviaram, trazer novamente para a presença de Deus. Então essa é a única opção que nós temos. Não temos outra opção. Tem pessoas que dizem, irmãos, eu acho que está faltando isso, eu acho que está faltando luzes, eu acho que está faltando cantor, eu acho que está faltando pregador profissional, eu acho que está faltando, sei lá, uma dedicação nisso, naquilo outro. Não, meu amado irmão, o que está faltando é crente ser cheio do Espírito Santo, é crente, irmãos, ser direcionado por Deus. É isso que está faltando. É a única opção que temos, ou é isso ou é nada, ou é isso ou é isso. É a única opção que temos. Aqueles discípulos, irmãos, eles estavam indestrutíveis, imparáveis. Nada podia pará-los naquele momento. Quando as autoridades disseram, olha, ou vocês param ou vocês morrem. Eles disseram, julgai entre vós, diante de Deus, o que é justo, obedecer antes a vós ou a Deus. Aí eles disseram, nós não podemos parar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Eles foram ameaçados,
eles foram ameaçados, irmãos, pelas autoridades. Eles voltaram, e eles caíram, e eles ali contaram aos irmãos e começaram a orar. É interessante, irmãos, que todo projeto de poder mundano vê na igreja um empecilho. A igreja, irmãos, sempre será um empecilho para todo o projeto de poder humano. Porque a igreja, ela começa a apontar que a felicidade não está aqui na terra. Que o homem, todo o projeto humano, ele tende à falência, ele tende, irmãos, à decadência. Que as pessoas, elas devem buscar a Deus, porque Deus é onde habita a verdadeira esperança. Então a igreja sempre será um confronto, sempre estará em confronto com qualquer poder que se levante para querer implantar algum projeto de poder na vida das pessoas. Porque a igreja, irmãos, a pregação da igreja faz com que estas pessoas, esses poderosos, eles caiam em descredibilidade. Esse era o medo dessas autoridades aqui em Israel. Porque se aqueles homens continuassem a fazer aqueles milagres que eles não conseguiam fazer, que eles não conseguiam operar, eles não expulsavam demônios, eles não curavam ninguém, eles ficavam apenas no discurso vazio. Então eles iam cair na descredibilidade, ou seja, a autoridade que eles tinham ia por águas abaixo. Por isso, irmãos, que era necessário parar ali aqueles apóstolos. Mas quanto mais eles tentavam parar e eles tentavam descredibilizar os apóstolos, mais a credibilidade dos apóstolos perante o povo, ela aumentava. Ela aumentava porque eles apontavam para as coisas certas, eles apontavam, irmãos, para a coisa certa. Mas é interessante que nós nunca podemos confundir no modo, digamos assim, como os poderosos os tratam. Porque alguns, hoje em dia não, mas até um tempo atrás, eles queriam tratar a igreja como um povo invisível, como um povo que não tinha influência alguma na sociedade. E cada vez mais estão percebendo o quanto a igreja, ela influencia, o quanto a igreja, ela é presente, irmãos, na vida das pessoas. Por isso que nós podemos cair em descredibilidade diante dos poderosos, diante daqueles que estão em eminência, mas nunca diante do povo. Aí a gente distingue o povo desses poderosos do que se fala, da mídia, da gente e do povo. Porque o povo, irmãos, ele vê o que nós fazemos. Nós estamos no meio do povo ali pregando, nós estamos no meio do povo cuidando, nós estamos no meio do povo orando. É a mãe que está aflita com seu filho na cadeia, achando que a única opção, as únicas opções que tem para ele é cadeia e cemitério. E de repente aparece um crente lá na casa dessa mãe aflita e diz: não só tem cadeia e cemitério, tem uma terceira opção aí, e a terceira opção é Jesus. E a igreja vai orar para o seu filho, e nós vamos pregar para ele, e Jesus vai fazer a obra. Isso não sai na mídia. E o povo, eu quero estar perto desses irmãos aqui. É outro, irmãos, que a sua mãe ou seu pai está na UTI, e o médico chega para a família e diz assim: olha, não tem mais jeito, é daqui da UTI para o cemitério. Aí a pessoa vai até a gente: olha, os médicos já chegaram, já nos desenganaram, dizendo que não vai ter mais jeito. Aí os crentes: não, essa é a palavra do médico, mas nós servimos o Deus que ele tem a última palavra. A última palavra não é do médico. Nós vamos orar pelo teu pai, nós vamos orar pela tua mãe. E de repente aquele que estava, irmãos, prognosticado para ir para o cemitério, agora ele está num culto louvando e exaltando o nome do Senhor, porque a última palavra é de Deus. Aí a gente vai caindo na graça do povo. Aí o povo vai vendo o que eles estão divulgando, e aquilo de fato que eles estão vendo, e eles vão dizendo: não, o que eles estão falando, esse povo de que eles estão falando, não é esse mesmo povo que está aqui, não. Esse povo aqui não tem discurso de hoje, não. Esse povo aqui não odeia ninguém, não. Pelo contrário, eles oram por nós, eles pregam para nós, eles nos amam,
diferente. Porque é o Espírito Santo ali, irmãos, guiando o povo, para que contradiga tudo aquilo que é dito deles diante dos poderosos. E aqueles irmãos, eles foram ameaçados. As autoridades parem de pregar, eles não pararam. Continuaram anunciando o evangelho expandindo. Isso que é autoridade. Autoridade na Bíblia não é autoritarismo. Autoridade na Bíblia não é você mandar e desmandar. A autoridade da Bíblia, a primeira coisa que indica a autoridade é que aquela pessoa, ela está sendo coordenada, ela está coadunando, ela está tendo harmonia do que ela fala e o que ela faz. Isso é autoridade na Bíblia. A gente vê isso. Aqueles, por exemplo, os pastores, está harmônico o que eles falam, como eles vivem, senão vamos nos submeter a eles. Está sendo harmônico. Era o que acontecia muito na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus, ele terminou o sermão do monte, a Bíblia diz que o povo ficou admirado com aquela palavra, e a multidão ficou admirada, dizendo que a doutrina que Jesus ensinava era diferente da doutrina que os fariseus e os publicanos e os saduceus ensinavam, porque ele falava aquilo que ele vivia, porquanto ensinava com autoridade, e não como os escribas, porque os escribas, eles ensinavam com hipocrisia, eles falavam e não praticavam. O povo não é bobo, o povo, irmãos, não é tolo, o povo não é cego, o povo está vendo, o povo tem poder cognitivo de entender as coisas. Há a centelha de Deus no povo, o povo entende, o povo observa, irmãos. O povo não era bobo, a Bíblia diz que o povo entendeu. Olha, ele é diferente, esse Jesus. Ele não é como os escribas, que pregam e não vivem aquilo que eles estão pregando. Ele tem autoridade, porque o que ele prega, ele vive. Então o povo via que os discípulos, eles tinham autoridade. Então aqueles discípulos, eles se reuniram. Olha, eles estão nos ameaçando aqui, vamos orar a Deus. E diz a Bíblia que unânimes, juntos, eles oraram a Deus desta forma. Ouvindo os discípulos isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, se Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilato com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falam com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. A resposta de Deus foi essa. A resposta de Deus foi encher aqueles crentes do Espírito. Porque, meus amados irmãos, quando nós somos cheios, as coisas se movem, as coisas não ficam paradas, as coisas não ficam estáticas. Alguém diz: irmão, a igreja está tão parada, a igreja não está fazendo mais nada. Por quê? Porque não está cheia do Espírito, irmãos. Está faltando a igreja buscar o Espírito Santo de Deus. Está faltando nós priorizarmos as coisas do Senhor. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que eu falei lá atrás vos serão acrescentadas. Está faltando confiança, está faltando, meus amados irmãos, esperança, está faltando expectativa, está faltando fervor, está faltando lágrimas, está faltando almas sedentas pelo Senhor, está faltando crentes orarem, irmãos, como o salmista Davi: a minha alma tem sede de Deus, o meu corpo clama pelo Deus vivo. Está faltando clamor, está faltando, irmãos, quebrantamento. Está faltando, irmãos, fechar a porta do quarto, dobrar os joelhos e buscar o Senhor até o lugar se mover.
até o lugar, irmão, se mover. Só sair de lá depois que o lugar se mover. É isso que falta. Mas, meus amados irmãos, é interessante que aqui diz usa uma palavra muito interessante, que diz assim no versículo 24: e ouvindo eles isto, os discípulos, né, unânimes, levantaram a voz. Quero chamar a atenção para essa palavra unânimes. Unânimes, irmãos, quer dizer o mesmo ânimo. É todos terem o mesmo ânimo, terem a mesma disposição. É interessante que esta palavra ânimo, unânime, ela é tanto usada aqui, como ela é usada também quando os discípulos receberam o batismo, e orando unânimes. Unânime é o mesmo ânimo, é todo mundo com o mesmo ânimo, mesma força, mesmo vigor, né? É uma coisa que alguns acham que não tem condições. Como é que pode? Todo mundo vai ter mesmo ânimo, mesmo vigor? Não, todo mundo é diferente, cada pessoa, cada cabeça é uma sentença, cada cabeça é uma opinião. Como é que nós vamos ter o mesmo sentimento? Como é que nós vamos ter o mesmo ânimo? Mas aqui diz que isso foi, digamos, elementar, para que aqueles irmãos orassem pela mesma coisa. E como, irmãos, nós podemos alcançar essa condição? Todos temos o mesmo ânimo, as mesmas disposições. Aqui aconteceu um fato, e o fato foi justamente esse, em que eles tinham sido ameaçados, e eles foram ali a partir daqueles apóstolos, voltados para aquele fato, voltados para aquela condição. Então, uma das condições que podemos ter mesmo ânimo é essa, é termos a mesma orientação, é chegar, digamos assim, um dos nossos líderes e nos encaminhar naquela direção. Por exemplo, um líder chegar e dizer: irmãos, nós temos que orar por isso daqui. Alguém diz: não vou orar por isso que o pastor está falando, não, vou orar por outra coisa. Você não está tendo o mesmo ânimo, você não está sendo unânime, tendo a mesma disposição. Eles aqui, irmãos, eles receberam por quê? Porque eles tiveram a mesma disposição a partir de uma orientação. Então a melhor coisa para nós termos o mesmo ânimo é termos uma única orientação, para onde nós temos que ir, qual é a direção que nós temos que ir, para onde nós temos que ir. Ou seja, nós não podemos nós não podemos, irmãos, cada um de nós escolher caminhos diversos, mas temos que ser orientados como eles aqui foram orientados pelos apóstolos, né? Por Pedro e João, foram orientados. Então eles oraram desta forma, por isso foram cheios. Ter o mesmo ânimo não é apenas ser tocado, não, irmão, quando eu for tocado eu vou fazer isso aí. Quando eu for, não é ter tocado, é mais do que ser tocado, é ser afetado. Nós temos, irmãos, em nós o chamado afetos. Afetos são inclinações que temos profundos diante do que é belo, diante do que é verdadeiro e diante de outra coisa que agora eu não me lembro, mas essas duas acontecem, belo e verdadeiro. Inclinações que diante do belo a gente fica admirado com aquilo, não tem como não admirar, você se inclina diante daquela beleza. Diante do que é verdadeiro, você não tem como questionar aquilo não é em conteste, você não tem como questionar. Naquele momento você foi afetado, é como se você visse uma cachoeira e você não olhasse para outro canto para se distrair, mas você olhasse para aquela cachoeira porque ela chama tanta atenção e você expressa diante daquela cachoeira uma admiração. Isso se chama afeto, você se inclina diante daquela beleza. Então são os nossos afetos que devem ser tocados. Nossos afetos são esses sentimentos mais profundos que nós temos diante de nós. Quando esses afetos são tocados, irmãos, então nós nos inclinamos diante daquilo que deve ser feito. Nós somos afetados. É quando alguém que está apaixonado, a pessoa diz assim: rapaz, fulano está tão afeiçoado a fulana, ou vice-versa, que ele não pensa em outra coisa senão em fulano ou em fulana, porque a pessoa está afetada.
ela foi afetada com aquele sentimento. Então nós temos que ter essas afeições, essas inclinações, irmão, diante da verdade de Deus. Então se a verdade de Deus para nós não for verdade de Deus, essas coisas não acontecerão, nós não teremos resultado em nossas vidas. Nós temos que ser afetados. Aqueles discípulos, eles foram, irmãos, afetados com aquela palavra, a tal ponto deles se inclinarem diante daquilo lá e buscarem ao Senhor. Ou seja, para nós sermos afetados, é necessário, irmãos, nós abrirmos o nosso coração, abrirmos a nossa alma, abrirmos os cantos mais recônditos, mais, irmãos, escondidos do nosso coração. É nos entregarmos completamente à obra do Senhor. É dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, sem medo de nada, sem medo de perder, seja o que for, seja emprego, seja status. Tem muitos, meus amados irmãos, querendo usar a estratégia do mundo. Não, se eu falar isso é possível perder meu emprego, se eu falar isso é possível perder a minha posição. Meu amado irmão, você pode perder o que você perder, mas eu quero dizer uma coisa: o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades, porque Ele prometeu. O salmista disse: eu fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, nunca vi um justo mendigar o pão. Por quê? Porque o Senhor é o Jeová Jireh, é o Deus que nós servimos, é aquele que provê, é aquele que traz comida, irmãos, quando não tem comida, é aquele que faz jorrar a água da rocha, é o Deus da provisão. Nunca vi um justo mendigando o pão. Meus amados irmãos, nós não temos outra opção, nós temos que nos entregar. Está faltando crentes, irmãos, totalmente entregues, com a cabeça totalmente, irmãos, cheias, o coração totalmente cheios da obra de Deus. Nós estamos muito internos, preocupados muito com as coisas internas da igreja. Está faltando expandir, está faltando sair. Cadê os cultos campais, irmãos? Cadê os evangelismos? Cadê as pregações nas praças? Cadê os crentes, meus amados irmãos, perturbando os moradores de Israel? Cadê as trombetas tocando em Sião? Meus amados irmãos, enquanto Deus não vê um povo mobilizado para fazer a sua obra, nós não vamos ver milagres acontecendo. E o lugar moveu. O lugar moveu, tem que ter movimento, irmãos. Pentecoste é isso, é movimento. É crente chorando, é crente se quebrantando, é crente pregando, é crente louvando, é crente estendendo a mão, é crente expulsando o demônio, é crente pregando com toda a ousadia a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, eu fico assim meio receoso com alguns confortos que às vezes a gente tem. Eu disse: Senhor, está meio errado isso aí. Então eu fico meio incomodado. Às vezes, estou lá na minha cama, confortável, né? Cama boa, viu, irmão? Cama lá, colchão bom. Estou lá, confortável. Aí eu vou usar aquele meme, né? O cérebro de estar dormindo. Aí eu quase dormindo, não, ainda estou acordado. Pois é. Os anabatistas, quando eram presos, eles dormiam no chão frio e fedido nas cadeias. Aí eu abro o olho e começo a pensar. Porque, meus amados irmãos, aqueles homens ali, seus bens eram confiscados. Eu fico pensando: rapaz, eu não tenho muito não, mas se tirar o que eu tenho faz falta. Mas se um dia tirarem, e aí? Eu vou continuar pregando dessa forma, louvando a Deus dessa forma? Está longe, está perto, não sei. Eu só sei que o perigo está bem pertinho. Eu só sei que se nós falarmos tudo que nós temos para falar para esse mundo aí, irmãos, talvez algum de nós vai ser preso. Vai ser preso. Mas tem a estratégia de Deus. E eu gosto das estratégias de Deus. Eles, na mentalidade daquelas autoridades, era assim: olha, a gente mata os líderes, porque matando o líder acabou tudo. Eles tinham essa mentalidade. Veja a mentalidade de Gamaliel. Quando eles foram presos pela segunda vez, Gamaliel disse: rapaz, deixa eles irem. Surgiram 2 líderes aqui. Um tinha 400 seguidores, outro tinha mais ou menos isso daí. Ambos morreram. Acabou o movimento. O movimento acabou. Então deixa eles aí, eles talvez também morram aí, acabe aí, todo o movimento vai acabar. Acabando com os líderes, acaba o movimento.
Mas sabe qual é a estratégia de Deus? Deus disse assim: olha, eu não vou encher só os líderes do Espírito Santo, não. Porque se eles matarem os líderes, também vão ter os outros cheios do Espírito Santo. Então vou encher a todo mundo. Eles pensam assim: olha, só os líderes têm poder, só o pastor tem autoridade. Vamos prender o pastor. Aí prende o pastor. Aí lá na praça está o irmãozinho Eduardo pregando, cheio do Espírito Santo, com toda a ousadia, a palavra de Deus. Mata o líder, mata outro líder, rapaz. Quanto mais mata, mais parece uma peste. Não é peste não, meu amado irmão, é o jardim de Deus. Não tem como acabar, não tem como parar, porque essa obra é do Espírito Santo de Deus. Só tem uma forma de acabar, é acabando com o Espírito. Mas ele recebeu a missão e ele vai com a missão dele até o final. Jesus disse: ele vai vir e ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É um rio, irmãos, que está correndo. Aqueles que mergulham nesse rio, eles seguem de acordo com esse rio, fazendo a vontade de Deus. Essa é a estratégia de Deus: encher todos na mesma medida. Irmão, acho que o pastor é mais cheio do que eu. Não, acho que você é que está entendendo errado. Porque o mesmo Espírito que está nele é o mesmo Espírito que está em você, está em mim, meu amado irmão. Nós podemos fazer com tal ousadia que ele faz a obra do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que às vezes ficam preocupados com céticos. Paz, eu não me preocupo com esses caras. Não, eu vou convencer o cético que ele está errado. Não, irmão, deixa o cético lá. Ele acha bonzão, deixa ele lá. Vá no seu vizinho que está necessitado. Vá na mãe angustiada que perdeu o filho. Vá lá, meu amado irmão, no seu vizinho que o médico diagnosticou com um câncer mortal. Chegue lá, eu vim aqui orar por você. Eu vim aqui pregar para... Vá, meus amados irmãos, para os pobres. Vá para os aleijados. Vá para os mancos. Vá para os necessitados. E pregue a palavra do Senhor para eles. Se Deus der a oportunidade com o cético, também pregue também. Mas não fique nessa frenesi, nessa preocupação demasiada com essas pessoas, não. Porque, meus amados irmãos, que só quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus. É como o irmão Luiz diz: se a pessoa não tiver o testemunho no espírito dela, não adianta. Quando é que a pessoa vai crer em Deus? Quando ela tiver o testemunho do espírito no espírito dela, o espírito dizendo ao espírito dela que ela é filha de Deus. Aí não tem quem convença o contrário, que Deus não existe. Porque o Espírito, irmãos, ele está testificando com o nosso espírito. Então, meus queridos irmãos, vamos buscar ser cheios, vamos voltar para as nossas congregações. A nossa igreja, ela tem sofrido uma diminuição de membros ultimamente, né? Infelizmente. Mas também nós não nos entristecemos totalmente com isso, porque a forma como nós temos trabalhado, não é todo mundo que quer ir com a gente não, né? Porque o caminho não é tão estreito assim, porque quando diz a Bíblia assim, que aqueles que fazem estas coisas, aquele que ele cita, Pedro, né? Que ele cita lá, perseverança, paciência, piedade, fé, que a gente vai juntando, a fé que nós recebemos. A Bíblia diz que aqueles que ficam juntando vão crescendo e vão se desenvolvendo. A Bíblia diz que as portas do céu estão amplamente abertas para eles. E né, por crente, o mundo, por crente, irmãos, não faz esse apelo todo não. O crente, ele diz como o apóstolo Paulo: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Ou seja, eu estou defunto para aí, você está defunto para mim também. Ou seja, nem eu te influencio e também tu não me vem me influenciar, né? Estamos mortos para o mundo. Então temos essa abertura. A questão é que às vezes fica estreita quando a pessoa não quer dispor, ela não quer se dispor, ela não quer renunciar, ela não quer abandonar o pecado, aí o caminho fica mais estreito mesmo para ela. Mas, meus amados irmãos, quem já confia no sangue de Cristo,
que a esperança dele mesmo é o céu, não tem mais como voltar. Ele acorda pensando no céu, ele trabalha pensando no céu, ele vai dormir pensando no céu, em se encontrar com Jesus Cristo. Não tem nada, meus amados irmãos, que mais possa impedir a entrada dele. É como aquela historinha que tem, em que tinha uma pessoa lá na porta do céu, um anjo. Aí chegaram as pessoas para entrar no céu. Aí um disse assim: rapaz, eu quero entrar no céu. O anjo disse assim: o que foi que tu fez para entrar no céu? Aí ele disse assim: eu era bom na terra, eu ajudava os pobres, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Aí o anjo disse: rapaz, isso aí não dá para entrar no céu não, vai para o inferno. Aí foi outro: quero entrar no céu. Aí o anjo: que foi que tu fez para entrar no céu? Ele disse assim: rapaz, eu fui um bom presidente, eu Bolsa Família, não sei o que. Rapaz, não dá para entrar no céu não, vai lá para o inferno. Aí desceu para o inferno. Aí veio o terceiro correndo, pá, atropela o anjo e entra no céu. Aí o anjo se levanta e diz: ei, para aí, o que foi que tu fez para entrar no céu? O terceiro disse: o sangue de Jesus me lavou de todo o pecado. Quem foi lavado pelo sangue de Jesus, quem teve a experiência com Jesus, meus amados irmãos, o caminho dele é só um. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz do amanhecer, brilha, brilha até chegar ao dia perfeito. É só crescimento espiritual. Mas enquanto, meus amados irmãos, nós estivermos aqui, nós temos que fazer aquilo para o qual nós fomos designados, aquilo para o qual Jesus foi designado. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir. Eu gosto dessa palavra. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. A gente tem que entrar para destruir, irmãos, as obras de Satanás. Não tem acordo, não tem diálogo, não tem conversação. Onde tem obra do diabo, a gente está ali para destruir. A ver a pessoa dizer: irmão, chega direto lá na congregação, irmãos, vamos orar pela pessoa que está com câncer terminal. A pessoa fica pensando assim: rapaz, com tantos que nós já oramos, pouco já ouvimos testemunho, vamos continuar orando? Vamos, porque nós estamos aqui, irmãos, é para não nos render. Nós estamos aqui, irmãos, é para não nos prostrar. Nós estamos aqui, irmãos, é para guerrear mesmo. Tem pessoas que dizem assim: a igreja é um centro terapêutico, ela tem sessões que cuida do emocional, cuida do psicológico. A igreja é um centro médico que cuida dos doentes. Tudo bem, cuida dos doentes, cuida dos que têm doenças emocionais, beleza, mas vai ficar bom. E quando ficar bom da doença emocional? E quando ficar bom da doença, vai fazer o que, meu irmão? Vai ficar aí sentado? Vai ficar aí só olhando para pregador? Não. Depois que ficar bom, você vai entrar para o exército, você vai entrar para o quartel-general de Jesus e vai para a guerra. E vai batalhar. Porque você é um soldado. Você está aqui para guerrear contra as hostes do mal, as hostes de Satanás. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem pessoas que quando lê isso pensam assim: as portas não prevalecerão. É como se as portas estivessem em direção e a gente recuando, não vai prevalecer. A gente vai, não, irmãos. Porta é estática, porta é coisa parada, porta é acesso. As portas do inferno aí são acessos do inferno, são acessos do mal, tão estáticas. As portas do inferno é porque a igreja que está se movendo. Tem uma porta do inferno ali, o que é que a gente vai? A gente vai quebrar a porta do inferno. A gente vai bater o pé aqui, os crentes chegaram. Aqui demônio não prevalece, aqui Satanás não prevalece, ninguém prevalece, que só quem prevalece é Jesus. Tem uma ordem aí desse pessoal que acha que tem poder, que diz assim: entrou na igreja, ninguém mexe. Para quem não entende, acha que eles têm poder. Vixe, eles estão dando ordem de que quem entrar na igreja, eles não mexem. O que é que você acha, irmão? Que é a ordem deles mesmo? Eles têm esse poder mesmo
De quem entrar na igreja ele não mexe não, irmãos. É porque o diabo sabe que não pode mexer com aquele que é servo de Deus. É o diabo, vocês mexem com todo mundo, mas não mexe com esse povo aqui não. Esse povo aqui é o povo de Deus. Não é ordem, irmãos, de poderoso não. É o diabo que sabe que não pode mexer. Tem irmãos que às vezes entram nesses que se acham poderosos aí. Entra na igreja. Aí diz, irmão, tu não vai falar com eles? Não, não tenho nada para falar com eles não. Tu é bonzão mesmo, hein, irmão? Tu é fortão mesmo, hein? Não tem nada de fortão não, irmão, aqui. É só confiança no Espírito Santo, é só confiança em Deus. Não vou falar nada. E outra, irmão, fica despreocupado. Porque se eles mexerem com você aqui, no outro dia acaba. No outro dia acaba. Porque não pode. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca. O maligno só toca nos nascidos de Deus quando Deus dá ordem. Enquanto Deus não der a ordem, meu amado irmão, pode estourar uma bomba atômica bem vizinho de você, acabar com tudo, menos com você. Você não crê nisso não, irmão? Então você não crê no Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo? Então você não crê, meu amado irmão, lá no Moisés, que atravessou lá o mar? Você não crê nessas coisas maravilhosas que aconteceram? Um leão faminto não comendo lá o homem lá, o Daniel, porque o Senhor estava guardando. O Senhor protege aqueles que são seus. Irmãos, que não tiroteio, você vai? Vou não. Vou não. Espero o tiroteio e depois do tiroteio eu estou lá pregando, porque a gente não tenta também o Senhor, mas eu estarei lá pregando. A igreja, irmãos, ela tem que ter ousadia. A igreja, irmãos, ela tem que ter coragem. A igreja, ela não pode temer a homens, ela não pode temer a nada. E para finalizar, a igreja, irmãos, ela não pode também ficar acanhada. Ai, somos nós, é só a gente, não. A igreja, ela tem que confiar que é o Senhor que guarda os joelhos que não se dobram. É o Senhor que guarda os seus, é o Senhor que usa os seus. Elias, achando-se, eu acho que Elias ali está se achando exclusivo. Quando ele foge e diz assim: olha, Senhor, só eu fiquei. Mataram todos os profetas. Aí Deus diz assim: olha, tu está se achando muito exclusivo. Faz o seguinte, quando tu voltar para lá, tu vai ungir outro teu lugar. Porque tu vai ver que tu é substituível, né? Outros podem te substituir. E além do mais, dessa substituição que tu vai ter, que vai ser Eliseu, eu te digo mais. Há 7.000 joelhos em Israel que não se dobraram perante Baal. Como dizer, não era para tu ter se preocupado, Elias, porque a obra não é tua, a obra é minha. Eu cuido dela, eu tenho cuidado dela, eu zelo por ela. Não é na tua força, não é na tua capacidade, não é na tua sabedoria, não é na tua estratégia, não é na tua palavra. Elias, sou eu que cuido da obra. A obra é minha, meu irmão. Essa obra é de Deus. Essa obra ninguém detém. Essa obra é santa. Ainda que reste, meus amados irmãos, só um punhado de crente, essa obra vai continuar, porque essa obra não é de homem, essa obra, ela é de Deus. Agora imagine o estrago que nós podemos fazer se todos nós formos cheios do Espírito Santo. O estrago vai ser grande a partir de hoje. Você vai pegar a sua agenda, que você fez de prioridade em 2024. Você colocou lá, primeiro, ser fitness. Segundo, dieta. Terceiro, estudar para concurso. Quarto, entrar na faculdade. Você fez, não fez? Uma agenda assim, não fez? Uma lista, pronto. Vai apagar o primeiro lá, que era ser fitness. O primeiro vai ser, ser cheio do Espírito Santo. Esse ano eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos ser cheios, irmãos. Vamos fazer a obra cheia do Espírito. Cheios da sua obra, cheios do seu querer, cheios da sua vontade. Senhor, me guia. Senhor, me leva aos lugares mais tenebrosos, me leva aos lugares mais escuros, me leva a lugares, Senhor, e que ninguém quer ir. Me leva lá para pregar a tua palavra,
para anunciar o Evangelho, porque lá é que estão necessitando da tua palavra. Amém, irmãos? Esta era a palavra que eu tinha para vocês. Vamos ficar de pé. Convido os irmãos aqui para louvar o nome do Senhor.